Esse indivíduo com o jogo, ele vai ter um ponto de inflexão. Por exemplo, eu ganho um salário mínimo e perdi 10 vezes o meu salário. Eu vou levar 10 meses para poder recuperar tudo que eu perdi. E essa questão do jogo e a parte da saúde é um problema, porque antigamente era muito mais difícil você ter acesso ao jogo. Quando existe essa fala do celular é um cassino no bolso, a gente amplia isso para toda a população mundial de forma gigante. A gente tem que pensar que na Terra existe 8 bilhões de pessoas. No Brasil, 200 milhões. Hoje, com dados oficiais de acesso ao celular, a gente que tem celular em torno de 5 bilhões. E de acesso ao celular de 4,5 a 5 bilhões de pessoas. Todo mundo que tem um celular, ela já foi exposta de alguma forma de jogo. Todo mundo já recebeu alguma notificação, viu algum anúncio, um banner. Então, quando a gente fala de prevalência de complicação, daquela porcentagem da população que vai adoecer com o jogo, que eu vou falar um pouco mais adiante dessa inflexão, né, do que a gente considera mais patológico. Se eu tinha uma exposição de 100 pessoas, e eu falo que de 1 a 4% vai desenvolver transtorno de jogo. É 1 a 4? É 1%, chega a 4% com comorbidades. No total? Com abuso. Isso, no total. Então eu tô falando de que cada 100 pessoas, 1 a 4 elas vão desenvolver. Porém, se eu tô falando de um grupo de pessoas, e aí isso envolve a importância da ciência, de amostra de 1 milhão de pessoas, eu tô pensando num número. Quando eu exponho isso para 8 bilhões, eu tô falando de um número final muito maior. Se antes era uma pessoa de 100, quando a gente passa para 1.000, vai ser 10. Sim. Quando a gente passa para 10 mil, 100. E 100 são 100 pessoas afetadas, que também afetam as pessoas em volta. A gente tem que lembrar que a família, jogo, né? porque ele envolve dinheiro, que é a nossa grande moeda de troca, ela afeta toda a família e amigos em volta. Porque o jogo é esse indivíduo que vai ter que é o ponto de inflexão, né? Mas se eu tô jogando, então eu tenho problema com o jogo? Não. A gente divide em uso problemático e o jogo patológico. Qual que é o grande ponto os principais sintomas, né? É o core features que a gente fala, né? De sintomas principais. Esse indivíduo com o jogo, ele vai ter um ponto de inflexão. Às vezes ele perde muito. Se eu tenho uma perda muito grande, por exemplo, eu ganho um salário mínimo e perdi 10 vezes o meu salário. Eu vou levar 10 meses para poder recuperar tudo que eu perdi. Sem gastar nada, né? Sem gastar nada. Como se Sendo sustentado. Exatamente. É impossível. É praticamente impossível você conseguir pagar sem ter ajuda. Exatamente. E essa pessoa, o que é o principal a normal reação dela? Nossa, eu tenho que parar, isso não é pra mim, eu não sirvo pra jogar, eu não consigo ganhar. O que o indivíduo que tem um padrão mais de impulsividade, que tende a ter um jogo patológico, que entra nesse 1 a 4%, ele faz? Eu vou apostar mais. Porque aí eu ganho, que aí eu vou ganhar, vou ter minha grande vitória. Isso, recupero, exatamente. E eu vou jogar mais vezes. Então ele faz totalmente o caminho oposto do que a maioria das pessoas. Ele vai jogar mais vezes, e qual que é a consequência normal? Ele perde mais. Porque o jogo, a gente tem que pensar que a ideia de jogo existe desde que o mundo é mundo. Começou com jogos de pedras. Esses tempos eu tive até acesso às primeiras dados da França que existiram. É muito fantástico, assim. E a gente foi evoluindo porque o jogo é uma forma de socializar. É uma forma de a gente simular a realidade. Quando a gente estava falando do telefone sem fio, da comunicação, é uma forma de a gente ensaiar como a gente vai ser quando adulto. Sim. Porque a comunicação é difícil. Então o que a gente joga? A gente joga telefone sem fio. E é um desafio, né? O jogo dá um desafio. Tem um desafio. E esse desafio faz aquela coisa de você já começar a sentir aquela coisinha, aquela sensação pré-vitória. Então, na realidade, você fica muito mais no pré-vitória do que na vitória. Tem vários mecanismos para isso, que vão mantendo o jogador mais tempo. A gente fala que tem um termo que é near miss, que é o quase ganhei, quase lá. Eu tenho, por exemplo, num jogo, eu tenho que acertar 3 números. E o número que eu
que eu acertei, eu peguei 2 números iguais e o terceiro número ele é próximo do número. Daquele que você tinha posto. Matemática e estatisticamente não faz diferença. É que nem jogar na loteria. É sim ou não? Se você tem de 0 a 99, não importa se eu coloco o 13, que é o número da sorte, ou o 22, que é o dia que eu nasci, ou eu coloco 00. Só que ninguém coloca 00. Porque também é outro fator relacionado ao jogo, né? A ilusão do controle. A gente tem ideia que se eu colocar o número que eu nasci, o número da sorte, eu tenho mais chances de ganhar que é uma bobagem. Do que o 00. É matematicamente feito para ser estatisticamente igual. Exatamente. Não tem diferença. E é isso que vem essa importância. A gente vem de guidelines internacionais de orientação de jogo responsável. A gente dá esse conhecimento financeiro. Que a chance de você ganhar, você colocando 00 ou 33 ou 99, é a mesma. E se você continuar jogando, a tendência maior é você perder. A casa, ela tende a ganhar mais. E todo jogo é assim. Inclusive a loteria. Inclusive a loteria, que é o nosso maior jogo oficialíssimo, né? E que é mais legalizado. Mais auditável, digamos assim, né? É a única diferença. Mas, assim, essa questão... Porque tem gente que defende os jogos como uma diversão e fala assim, não, mas é regulamentado. A escravidão já foi regulamentada, né, Vinícius? E como é regulamentado? Era muito regulamentada. O cigarro não foi... Hoje o cigarro não é ilegal, mas foi feita campanha de anos pra gente hoje ter toda uma geração que não fuma. E quando a gente compara com países europeus, a gente ganha vantagem nisso. Com certeza. A gente é um país que se destaca. A Europa fuma muito ainda. Muito mais. Muito. A gente tem que valorizar isso. As políticas públicas de prevenção a tabaco no Brasil são exemplos a nível internacional. Funcionou. São exemplos a nível internacional. Precisamos agora do vape, né? Exato. Do cigarro eletrônico, mas que a gente fez um belíssimo trabalho. Você vai à Europa, as pessoas fumam muito na rua. E vem disposição de clarear, né? Exatamente. A hora que eu pego um tabaco, eu tenho uma imagem. Fora, às vezes, não. Exatamente. Né? Isso tem que ser feito a mesma coisa com o jogo. É uma coisa muito nova. Existem processos de regulamentação, né? A regulamentação, ela vai se instalando. A fiscalização, ela também é uma outra coisa. O Brasil, ele está se empenhando. A gente começou a ter os primeiros dados agora. Mas ainda tem muita coisa a se melhorar. Isso precisa ser discutido, precisa ser debatido, precisa ser E eu acho que a gente tem que ter à luz da população. Campanhas públicas muito eficientes. Isso é extremamente importante. Porque a gente tem campanha ao contrário. Tudo agora, você não liga uma televisão que não tenha uma bet sendo patrocinada. Outro dia alguém falou assim pra mim, gente, mas como é que era o futebol? Acho que foi um menino de 8, 9 anos, eu tava no aeroporto. Aí ele olhou pro pai assim e falou assim, pai, como é que era o futebol antes das bets? Porque ele ouviu falar que se tirasse as bets, o time dele não tinha mais como existir. E vai mudando até a forma de se enxergar o futebol. Porque antes era mais ligado à paixão, à emoção. Esse dia eu tava vendo uma notícia, tava tendo um Mundial de Clubes, e a notícia é, tal time pode arrecadar X dinheiro se ele ganhar. Que aí tá remetendo a parte de cotas fixas e tudo. Eu não vejo problema do jogo, mas eu fico pensando que antigamente a gente ia falar, nossa, é a chance de ganhar o título, de presenciar aquele time ganhar o título mundial, aquela paixão de eu estar poder vendo aquilo. Cada vez está sendo menos falado nisso. Mas cada vez mais as pessoas ficam apostando de quanto o seu time vai ganhar ou perder, seja o que for. Né? Que era uma coisa muito da Inglaterra, né? Quando tinha a Copa do Mundo, a bolsa de e aposta. Aí você pode passar uma informação errada até para as crianças, né? Exatamente. Porque por mais que não seja permitido, isso é um ponto positivo das crianças jogarem, tem regulamentação para isso, ao mesmo tempo, essa criança fica o tempo todo exposta. Ela nem sabe, o campeonato é patrocinado, os times são patrocinados, ela usa a camisa do time patrocinado. Isso é uma coisa que tem que ser revista, né? Fora, na Europa, alguns países, os jogadores menores de 18 anos não podem usar camisetas com patrocínio de times. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver
que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Por isso, durante esse Setembro Amarelo, decidi disponibilizar todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é estratégia comercial, é reconhecimento de uma realidade muito dura. O desconto de 50% é válido apenas até dia 30 de setembro. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.